Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 30 de janeiro de 1735. Córcega declara independência de Gênova. Em 30 de janeiro de 1735, na Córcega, uma assembleia conhecida como Consulta d'Oresa rejeita a dominação de Gênova e confere à ilha uma constituição escrita, assim como um hino nacional. Era o começo de uma guerra de 40 anos. Os insurgentes lutavam em favor da França, que almejava pôr os pés na ilha e expulsar a República de Gênova, que estava até então no controle da Córcega desde 1284, após vencer a Batalha de La Meloria. No limiar do século das luzes, a República de Gênova não era mais do que a sombra de si mesma e os corsos não suportavam mais a condição de vassalagem. Uma primeira revolta eclode em 27 de dezembro de 1729, quando um magistrado pretendeu subtrair um bem de um pastor da aldeia de Bourzoux, a pretexto de pagamento de imposto. Um ano mais tarde, a revolta camponesa é apoiada e comandada por notáveis locais, e então é feita uma consulta que designa 3 dentre esses para comandar a insurreição. Tratavam-se de Luigi de Galfieri, Andrea Secaldi e o abade Marco Aurélio Rafael. Gênova pede ajuda ao imperador alemão Carlos VI, da Casa dos Habsburgo, que envia 8.000 homens sob o comando do barão de Walterdock. E graças a esse esforço, a República derrota os notáveis corsos e os envolve com belas promessas. Todavia, o fôlego é de curta duração. A partir de 1734, por iniciativa do general Paoli, pai de Pasquale, o futuro pai da pátria, a guerra é retomada. Foi então que se reuniram em Oresa os delegados de toda a ilha, rejeitando oficialmente a soberania genovesa e se outorgando uma constituição. Essa Constituição do Reino da Córcega introduz a soberania do povo e a separação dos poderes. Prevê um executivo de 3 primados e uma Assembleia Popular, a Consulta, formada pelos eleitos de 90 cantões. Redigida pelo advogado de Ajaccio, Sebastiano Costa, jamais entraria de fato em vigência, porém inspiraria algumas décadas depois os insurgentes da América e os revolucionários de Paris. Na mesma ocasião, os insurgentes corsos se atribuem um hino nacional. É o Dio vi salvati reina. Que Deus vos proteja, ó rainha. A Assembleia sai em busca de um monarca e oferece a coroa da Córcega ao rei da Espanha, mas este a recusa. Em 20 de março de 1736, um curioso personagem desembarca em Aléria de um navio inglês, o barão Theodore. Esse traz consigo uma boa quantidade de armas e de munição, põe sua fortuna a serviço dos insurgentes e recebe deles, em recompensa, a coroa desdenhada pelo rei da Espanha. Alguns meses depois, desencorajado pelas disputas e pela contraofensiva diplomática de Gênova, o rei Theodore sobe novamente ao navio em direção ao continente, em busca de apoios diplomáticos. Somente os ingleses se mostram interessados em ajudar os revoltosos. Queriam tirar partido da insurreição para poder pôr os pés na Córcega. O primeiro-ministro francês, o cardeal Fleury, responde aportando sua ajuda aos genoveses em 1737. As tropas francesas entraram na batalha no ano seguinte, sob o comando do conde Boissur e posteriormente do marechal Mellebor. Batidos, os insurgentes retornam às armas pouco tempo depois, em 1743. O Marquês de Courçay pacifica a ilha e os franceses se retiram por fim, depois de 2 anos. No entanto, na Córcega, debaixo das cinzas, o fogo estava vivo.
Pasquale Paoli, de 30 anos, assume o bastão de seu pai e subleva o povo. Cria um reinado da Córcega independente e sem rei. Ele mesmo é proclamado general em chefe da consulta em 1755. Corte, no centro da ilha, foi designada como capital do novo reino, longe das litorâneas Ajaccio e Bastia. Uma nova Constituição é votada no mesmo ano, inspirada na obra O Espírito dos Livros de Montesquieu, estabelecendo assim a separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Otorgou também o direito de voto aos cidadãos e cidadãs de mais de 25 anos. Pode ser considerada como a primeira Constituição escrita da história que recebeu um início de aplicação. A precedente, aquela de 1735, não tivera essa chance. Pasquale Paoli empurra os genoveses para a costa, manda dessecar os pântanos, funda uma cidade nova sobre a costa, a Ilha Rousseau. Abre uma universidade, moderniza as instituições e chega mesmo a pedir ao filósofo Jean-Jacques Rousseau, que tinha acabado de publicar o Contrato Social, um novo projeto de constituição para a Córcega em 1765. Cansado de guerra, Gênova cede provisoriamente seus direitos sobre a Córcega à França pelo Tratado de Versalhes de 1768. Um ano depois, Napoleão Bonaparte nascia em Ajaccio. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração e adaptação José Igor. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!